característica profissional que exerce, né? A partir da minha formação que exerce atualmente. Coach, né? A pessoa psicóloga, consultora e coach. Mas o que é o coach? O que faz o coach profissional e o que é o processo de coach? Então eu gostaria de apresentar, falar um pouco de mim, mas aí eu preciso falar um pouco antes do processo. O que é o processo de coach? É um processo de evolução, de desenvolvimento, onde se identifica em que contexto, em que estágio você está atualmente e o que é que você espera para um futuro. Aonde você espera chegar, que meta, que objetivo dentro de um futuro a curto, médio e longo prazo. O que é que você quer e aonde você quer estar. E a partir disso, durante o processo de coaching, são trabalhados pontos específicos para que você possa, você indivíduo que tem a demanda pelo coach, para que você, e nesse termo você se chama coachee, que é o cliente, para que você consiga perceber que as respostas estão em você. Todas as demandas, as questões que você traz para o processo de coaching, o meu papel enquanto coach profissional é clarificar, muitas vezes transformar uma dúvida sua em pergunta para que você consiga chegar à resposta. Trabalhamos com uma metodologia socrática de perguntas a partir da maiêutica, né, que faz com que se extraia do indivíduo as verdades, as suas respostas. Quem pode atender enquanto coach? O profissional habilitado coach, ele passa por uma formação específica, onde não há um pré-requisito de formação prévia. Durante a formação, você pode escolher fazer o processo apenas para você e depois, né, reproduzir, atuar enquanto coach. Por exemplo, no início, eu fiz a minha formação em 2016, início de 2016. Mas por questões pessoais eu deixei um pouco de lado essa questão e só retornei no final de 2016. Foi quando eu passei a viver o coach, com ações no meu cotidiano, ações e práticas que visavam trazer o melhor para o bem-estar meu comigo mesmo e com as pessoas que estavam ao meu entorno. E é bem notória a mudança. As pessoas que convivem com você vão percebendo que você está diferente. Muitas vezes não sabem dizer o que é, mas fulano está diferente. Porque ele passou a se perceber, a olhar para si, dentro de um processo de autoconhecimento. Tive o prazer de ter sido escolhida por uma pessoa que participou dessa formação e a acompanhei enquanto coach. Ela foi minha coach por um tempo e conseguiu abarcar as metas que ela alcançava. As metas que ela idealizava, ela conseguiu abarcar a partir do processo de coaching. E por que eu escolhi ser coach? Eu sou formada em psicologia, mas a minha área de formação é a psicologia organizacional. Então eu não tive, por escolha, por opção, conhecimento e embasamento para atendimento clínico. Eu não tenho embasamento para ter um consultório de psicologia. Mas com o coaching, e atrelado à minha própria experiência, à minha formação e vivência pessoal, eu consigo trabalhar uma característica que me define o desenvolvimento de pessoas, não apenas no âmbito educacional, por exemplo, acadêmico, que é, a partir da minha formação, a minha atuação profissional. Mas aqui eu consigo atender às individualidades, fomentar um desenvolvimento não embasada, não com o olhar psicológico. O olhar psicológico me auxilia, é um dos suportes, porque o coach ele é uma ciência interdisciplinar. E eu deixo bem claro aos meus clientes que aqui, onde eu atendo, aqui, enquanto coach, eu não, apesar da minha formação, apesar de eu ter a formação em psicologia, aqui o meu atendimento é enquanto coach. Ela me auxilia, mas não é a minha base de sustentação. Eu gosto de ressaltar que no coach não é terapia. Se o indivíduo, se é identificado, se é percebido que a demanda do indivíduo é mais relacionada ao passado, a alguma questão de trauma, algum entrave nesse sentido, há a recomendação para que se procure uma terapia. Porque no coach sempre trabalhamos com dois tempos verbais. O presente, dentro da identificação de quem é o indivíduo, do que ele desempenha, quais são os seus espaços ocupados hoje, e o futuro. Qual o seu objetivo, o que é que ele pretende alcançar e que ponto ele pretende chegar. São esses dois focos. Enquanto terapia, ele não pode me procurar, mas eu indico excelentes profissionais, tenho contatos com vários colegas que podem, dentro cada um de sua abordagem, de sua
especificidade, tentar abarcar a demanda que no processo de coaching não possa ser abarcado pela identificação de necessidades distintas. Aí você pode me perguntar, você é feliz como coach? Não, eu sou realizadíssima como coach, porque eu percebo que ao tocar o indivíduo, ao tocar e fazer com que ele reflita sobre questões e aspectos que são dele, ele consegue amplificar sobre sua percepção e depois ele dizer, olha, aquilo que foi trabalhado, aquela sugestão, aquele ponto me fez refletir e tem sentido. E eu mudei, hoje eu estou melhor. Só para destacar, o processo de coach, ele dura, né, dentro do requisitado, 10 sessões, 10 a 12, mas eu trabalho com 10. Então são 10 encontros semanais, onde você vai conhecendo aquele coach, você vai conhecendo os seus medos, que dentro, né, do desenho, do setting da sessão, você vai percebendo e ele vai se permitindo desnudar. E eu gosto de fazer uma analogia dentro nos inícios dos processos, convidando aquele indivíduo a mergulhar. A mergulhar onde? Numa piscina. E essa piscina que você não vê, mas que está ali profunda, essa piscina é você. As pessoas podem dizer, mas você é suspeita. Não sou suspeita no sentido, porque ela quer vender coach. Não, até porque eu apresento o coach a quem tem interesse. Faço sessões experimentais, caso você tenha interesse, é só me procurar. E se você tem interesse de conhecer de como é que funciona o coach, ou como funciona a minha abordagem, né? Aqui na cidade temos alguns profissionais que trabalham, mas se você quiser conhecer a minha abordagem particular, é só entrar em contato que a gente pode marcar, a gente pode agendar uma sessão gratuita. Agradeço você que me segue, que me escuta, que me compartilha com seus coleguinhas. Oi, tudo bom com você? Sou eu mesma, Mona Lisa Ernesto Silva, e estou de volta para agora reativarmos o nosso vínculo, o nosso espaço de diálogo e de troca de conhecimento, porque se você está aqui há algum tempo, você sabe que 2 princípios que fundamentam, né, a minha identificação de ser no mundo são compartilhar e servir. Pois bem, seja bem-vindo, vamos comigo nesse regresso a essa busca por autoconhecimento e também desenvolvimento pessoal, além de trabalhabilidade, além do desenvolvimento profissional. E eu gostaria, né, de reativarmos o nosso vínculo, o nosso diálogo. Sim, você que está aqui, que me segue, que me compartilha com os coleguinhas, que me escuta. E eu gostaria de falar com você um pouco sobre a minha trajetória e inserção no coaching. Lembra aqui, né, que o meu bordão de abertura, quem eu sou, meu nome eu já falei, e enquanto características profissionais, né, atuações profissionais, melhor dizendo, psicóloga, consultora e coach. Vamos lá me acompanhar nessa minha trajetória de formação. Eu me graduei em psicologia no ano de 2010, ingressei na pós-graduação logo após concluir a graduação em 2010 e fui fazer mestrado. Diante do tempo do mestrado, no meio do mestrado, participei de alguns processos, de alguns concursos públicos, e fui aprovada em um, para atuar enquanto psicóloga organizacional na UEPB, no campus de Catolé do Rocha. E desempenhei a minha prática profissional naquele âmbito. E chegou um tempo que várias inquietações começaram a surgir. E eu percebi que talvez ali não era mais o meu espaço de atuação. E voltei para Campina e depois de um tempo comecei a atuar na docência. Primeiramente em ensino técnico e depois no ensino superior. Nesse ínterim, entre a minha atuação em Catolé do Rocha e o início, né, da minha inserção no âmbito da docência, eu fiz um MBA em consultoria organizacional, que era algo que desde a formação, né, inicial eu me imaginava fazendo quando fosse um profissional, né, uma psicóloga, uma profissional formada. Mas a partir do embasamento na formação do MBA em consultoria organizacional foi que de fato eu ganhei a segurança e consegui descobrir um mundo novo de conhecimento, de informação, de contatos, de network. Foi fantástica a experiência porque foi nesse MBA que eu tive contato
com o universo do coach, num módulo específico, o último módulo da formação, que era consultoria em coach e gestão de carreira. Fiz, olha, é aqui que eu quero ingressar, é aqui que eu quero atuar. Então, fui. Comecei a procurar várias instituições, né, que trabalhavam com formações em coach. Tive um grande espelho do professor que ministrou a disciplina, que era coordenador do MBA na época, o professor Carlos Ernesto, que foi e é um grande parceiro, né, nessa minha inserção, tanto a nível de consultoria, trabalhei com ele desde o estágio em consultoria até atuações profissionais, e conheci a partir dele o coach. Ele também coach e atuando enquanto docente. Eu fiz, olha, é isso que eu vislumbro para mim também. Daí eu fui procurar e fiz a formação em 2016, início de 2016. Feita a minha formação, né, dentro do processo da estruturação do que está na base da formação em coach, passei por uns processos de transformação e comecei de fato a emergir e viver o coach na prática, na realidade, nas minhas relações sociais, familiares, nas minhas vinculações, nas minhas atuações em sala de aula no final de 2016. E foi assim, ó, uma chave que virou. E eu percebi que o coach ele pode ser aplicado, apesar da minha formação em psicologia, não atendo enquanto psicóloga clínica, porque a minha formação base na graduação, formação e atuação profissional é voltada para a organizacional. Mas o coach me possibilita desenvolver pessoas e equipes, desenvolver pessoas no âmbito das organizações, que foi aonde iniciou, né, a origem do coach dentro do espaço organizacional, em 1950, e a gente percebe hoje algumas distorções, alguns entendimentos que fogem um pouco dessa prática inicial, né, da estruturação do coach, que isso vai ser um tema para um próximo capítulo, um próximo vídeo, que agora eu estou voltando e pretendo trabalhar essas temáticas que para mim são significativas e quem sabe elas possam de alguma forma chegar a acessar você que está aqui me ouvindo, me acompanhando, ou quem sabe estabelecer um diálogo. Estou aberta à troca de informação, a um diálogo sim construtivo, porque eu entendo que a partir da exposição de pontos de vista distintos é que a gente vai gerando um conhecimento embasado, consistente, e a partir disso crescendo. Tanto você, que eventualmente tem alguma dúvida, algum questionamento sobre isso, quanto a mim, que vou aprender cada vez mais com esse olhar também do outro. E se você tem curiosidade por saber um pouco mais do coach, saber como funciona na prática, saber o que é o coach, nomenclatura, venha a tratar no próximo vídeo, nas distinções de nomenclatura. Mas se você hoje já tiver uma demanda, quiser conhecer um pouco mais, eu me ofereço, né, diante de algumas sessões experimentais, né, algumas sessões gratuitas, para que você possa conhecer, para que você possa ter, quem sabe, se desvencilhar de alguns preconceitos ou preconcepções, né, quando a gente tem uma postura sem um conhecimento prévio, anterior, mas está aí a oportunidade. Basta entrar em contato, me procurar. É muito simples me achar, só colocar Mona Lisa Ernesto Silva, que você tem no YouTube, me acha no Instagram, me acha também no LinkedIn e me acha no Facebook. Foi um prazer estar com você, foi um prazer voltar aqui e dizer para você que ainda continua inscrito aqui no canal, mesmo após esse lapso temporal de quase 9, 10 meses, muita coisa acontece nesse tempo, né? Muita coisa aconteceu na minha vida. Muita coisa está para acontecer e é por isso que eu estou aqui, para compartilhar e servir mais uma vez nessa plataforma que para mim é significativa, que para mim faz sentido. Dar continuidade para aquela proposta de regresso para os conteúdos para o canal. Lembra qual era o conteúdo que tinha ficado acordada de trazer novamente para vocês? Qual? Isso, coach. Falando o que é o processo de coach, quem é o profissional que realiza o coach, o cliente, o coach. E a partir dessas 3 nomenclaturas eu vou fazer um meandro para que vocês entendam melhor sobre o que é o processo. Vou trazer informações sobre a base do que é o coach, além de algumas informações mais amplas. Então, o que é o coach? Processo. IMG.
É um processo de desenvolvimento onde o indivíduo ele vai buscar melhorias tanto no âmbito pessoal quanto profissional. E para isso, ele precisa estar engajado no processo. São trabalhados com 2 tempos verbais específicos, o presente, onde esse indivíduo está, as condições limitantes, o que é que ele deseja, o que é que ele almeja para um futuro. Então, é a saída de um ponto presente com perspectiva de futuro. E o profissional que conduz esse processo, como se fossem os 2 tempos verbais, presente e futuro, o profissional que vai auxiliar enquanto caminho para que o cliente, coach, consiga alcançar esse resultado, é o coach. C-O-A-C-H, coach, um termo que está vigorando atualmente, né? E tem trazido muitas reflexões, muitas inquietações, também muitas discussões sobre qual é o papel do coach, o que é que ele pode fazer, o coach está tirando espaço da psicologia, como é que essas dinâmicas, né, entre categorias profissionais se apresentam. E para além da nomenclatura, né, dessas 3 nomenclaturas essenciais que faz sentido aprender, para que você tenha a base para entender sobre o que eu vou falar adiante, eu gostaria de frisar que o coach, né, essa metodologia, essa abordagem, surgiu desde 1800 com o âmbito focado nos esportes e depois foi sendo desenvolvida e conseguiu ingressar no ambiente organizacional em 1950. Então, desde 1950, ela já é uma ciência, ela é uma disciplina científica, né? Não é uma grande ciência, mas é uma disciplina científica que conta em sua base com diversas influências. Quais são as ciências? A gente tem a administração, a gente tem a educação, nós temos neurociência, temos psicologia positiva, psicologia cognitiva, psicologia comportamental, temos as ciências organizacionais, a base da PNL, sim, gente, estou em novo contexto, estou em nova configuração e temos algumas participantes sistêmicas. E qual é a metodologia utilizada pelo coach? Qual é? Sim, são várias influências, certo? Temos um papel definido, temos um código de ética que acaba regularizando, instruindo normas da atuação do profissional coach. Vamos lá falar sobre a metodologia. Metodologia FASE. F-A-S-E. O que é cada uma dessas palavras e como elas são inseridas dentro do processo de coach? Foco. O que é que o indivíduo quer trabalhar naquele momento? Lembra da ponte que eu falei no início, dos 2 tempos verbais, presente e futuro? E dentro desse processo de transposição de estado, de tempo verbal, mas que traz atrelado a si várias configurações, vários elementos de mindset, mudança de mindset, a gente trabalha com ação. O coach ele precisa se engajar e ter uma participação ativa e atuante durante o processo, a partir de atividades, de compromissos, de cumprir aquilo que é acordado durante o processo, né, estipulado com o seu coach. A gente tem a supervisão. Esse processo é um processo supervisionado, a atuação é sua, do cliente que demanda, sim, mas tem a supervisão, tem o auxílio, tem o acompanhamento para transpor essa ponte de evolução, se eu pudesse assim chamar, que vai ser o profissional que você escolhe, que você seleciona para te ajudar nesse momento. Mas também a evolução contínua, é um processo de crescimento, de desenvolvimento. E a cada realização de meta, novas metas podem surgir e você vai percebendo que há esse processo de contínuo crescimento, seja pessoal ou profissional. E, para além disso, a gente tem os resultados. A estrutura do processo de coaching conta com um número especificado de sessões. Eu trabalho com 10 a 12 e cada sessão tem um intervalo de duração, né, 1 hora, geralmente, de duração, e um intervalo entre as sessões para possibilitar o fomento do coaching dentro desse processo de crescimento, de evolução e de transformação. Dito isso, a partir do que é esse processo de desenvolvimento pessoal e profissional, eu te convido a me acompanhar, que em breve estarei lançando uma proposta que possa ser que te ajude a entender melhor, a clarificar o que é o coaching, a clarificar o que o processo traz e quem sabe experienciar. Fica ligado, fica aí no aguardo, que agora eu estou aqui controlando o meu ambiente, que você sabe, né? Não sei se se lembra, tal, esses vídeos. Agora eu tenho um dormente está aqui ativo. Mas, para além disso, é um compromisso meu comigo e para você que está aqui inscrito no canal.
que se envolve, que permanecer no canal, mesmo durante o meu lapso temporal, né, a minha ausência, não é para você que eu estou aqui, é para você que eu faço o que eu faço. Porque, ó, compartilhar e servir são bases que me identificam e que me definem enquanto Mona Lisa ser do mundo. Foi um prazer estar com você, te espero. Acompanhe as minhas mídias sociais, só me procurar aqui no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, que você vai estar por dentro do que eu estou propondo e planejando para os nossos próximos passos. Beijo, demandas do jeito me chamam. Até logo, sayonara. Olá, tudo bom com você? Olha o meu eu do futuro ou o meu eu do presente? Agora fiquei na dúvida. Eu, versão 2025, estou aqui para compartilhar e servir de uma forma diferente. Lá em 2020, se você voltar no canal, no vídeo 19 e no vídeo 20, eu comecei a fazer um movimento de vivência, de colocar pra fora, de realização da minha vertente do meu eu coach. Então, se você não sabe quem sou eu sou Mona Lisa Ernesto Silva, psicóloga, consultora e coach. E eu vou falar sobre o coach hoje, que é um processo que ajuda o indivíduo a alcançar metas. O foco é no desempenho. Então, é um desenvolvimento contínuo, com foco no desempenho, com foco no desenvolvimento humano e organizacional. Desenvolver pessoas e equipes é o objetivo do coach. Se você ainda não conhece a potência, se você não conhece a metodologia, se você não conhece a sistemática e possibilidade de crescimento que o coach oferece, estou aqui te convidando a esse processo. Vir de mente aberta. Por vezes há certos preconceitos, entendidos enquanto pré-concepções. Alguém tem uma ideia fechada, né? Um paradigma antes de conhecer, previamente. Então, o coaching é um processo estruturado de 10 a 12 sessões, onde a gente vai trabalhar, a gente coach e coachee, entendendo que o meu processo, né, enquanto profissional, é de condução. E quem gera a ação, quem gera os movimentos, quem gera o tempo de evolução é o cliente, aquele que está demandando uma meta, um objetivo específico. Então, o coaching é uma disciplina científica composta por várias ciências, onde ela vai, né, o coach vai bebendo de várias fontes, assim como a filosofia, a sociologia no início da sua formação, né, enquanto ciência. A própria psicologia, que surgiu muito atrelada à filosofia, até depois ela alçar, né, uma metodologia, uma técnica, uma sistemática, um método que foi através do behaviorismo, né, do comportamento, quantificar. Se a psicologia é o estudo da mente, é algo abstrato, eu quantificando em termos de comportamento, reprodução de comportamento, condicionamento operante, é o que eu lembro agora, do cachorro, do rato, que a gente fez durante a graduação, né, esses processos de condicionamento operante, que é quando a gente vai instruindo, e o outro, são dois tipos de condicionamento, é behaviorismo, né? E assim a psicologia, ela conseguiu se alçar ao status de ciência própria, se desvinculando das suas grandes influências anteriores. Então, o coach, 1950, aliás, 1800, já tinha a lógica do processo, entendendo enquanto, né, ponto de partida e ponto de chegada. Eu tenho um estado atual e quero chegar no estado futuro. Então, o coach, ele vai trabalhar com essa possibilidade de ponte, de transporte, onde o indivíduo, ele vai sair de onde ele está, das condições, do que ele se encontra atualmente, para onde ele quer chegar, certo? Então, esse é o processo. Quantidade 10 a 12 sessões, encontros de 1 hora, semanal. E qual a metodologia, Mona Lisa? Isso é solto? Isso é avulso? Como é que se estrutura um processo de coaching? Então, ele é apresentado, e eu apresento a você a metodologia FASER, F-A-S-E-R. E que metodologia é essa? Que eu disse lá no vídeo. A gente trabalha com foco, uma meta
ação, o indivíduo vai se comprometer com esse processo, entendendo que é fruto desse comprometimento que vai gerar um resultado. Há uma supervisão, onde o profissional ele vai ajudar com esse olhar externo, o indivíduo a transpor a ponte de evolução. É um processo de evolução contínua e tem um resultado, né? Tem um produto no final do processo que é o alcance daquela meta que o indivíduo tinha. Caso surja necessidade de acompanhamento, de demanda de terapia, é encaminhado para o profissional que tem o repertório para, apesar de ser psicóloga, eu sou uma psicóloga coach, eu sou uma psicóloga organizacional. E um termo que eu conheci ontem no processo de mentoria, eu sou uma psychologist coach. Eu sou uma psicóloga coach. Então, eu não estudei técnicas das teorias da psicologia. Seja TCC, a psicanálise, ou a logoterapia, a gestalterapia, a terapia centrada na pessoa. Na minha graduação, não estudei técnicas. Eu sou uma psicóloga que estudei a parte de indústria, a parte de trabalho, né? Meu foco é trabalho, saúde mental e trabalho. Me trabalhei e me graduei em estudo sobre isso. Então, vou apresentar a você rapidamente, né, algumas bases do que fundamentam o meu processo de aprendizagem e atuação. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, conhecida como a Bíblia da Psicologia Organizacional, que é esse livro de Zanelli, o livro da capa verde. É a edição mais recente. E tem um outro também que eu me fundamento muito, que é o de Edith Seligman, que é Trabalho e Desgaste Mental, onde ela vai estudar o efeito que o trabalho causa no trabalhador, o direito de ser dono de si mesmo. E esse ser dono de si mesmo, fala muito com essa minha versão atual, né, de empreendedora. É marcante todo o texto de Edith Seligman Silva, onde ela vai trazendo essa costura entre o processo de saúde e doença mental. Já passou 10 minutos. Esse livro é um testemunho do movimento de saúde do trabalhador no Brasil e na América Latina. Então são os dois grandes arcabouços, né, de embasamento teórico que eu me fundamento. E para além disso, gostaria de compartilhar que eu sou autora de um capítulo de livro nesse livro, Manual do Executivo Coach, onde é um livro que trata sobre temáticas de repertório de desenvolvimento humano e organizacional, né? Por isso que eu sou muito realizada em ter sido convidada, né, e me acharam pelo meu LinkedIn. Recebi o convite através do LinkedIn por me posicionar, por produzir conteúdos sobre coach, na época, em 2019. E esse livro, né, ele fala de muitas contribuições no foco de desenvolvimento, tanto de líderes quanto de indivíduo. Desenvolvimento de líderes e de competências, produtividade e performance, comunicação não violenta, gestão do tempo e de conflitos e gestão de estresse, que é a minha contribuição, especificamente o meu capítulo, que é proveniente do meu TCC da graduação. Eu trabalhei sobre suporte social e estresse com uma categoria profissional, que foi motoristas de ônibus urbanos. Então, eu estudo estresse há uma década e meia. E eu percebo que cada vez mais a saúde mental tem sido apresentada no contexto organizacional, no contexto profissional, principalmente na indústria, que é onde eu estou atualmente, né, de forma mais próxima. E é uma realidade, e uma realidade que preocupa, uma realidade que adoece. Então, investigar, estudar a saúde mental. Assim, finalizando aqui sobre esse livro, o Manual do Executivo Coach. Ele está à venda, né? Se você tiver interesse em adquirir, é só entrar em contato comigo, que eu te repasso e faço com que a obra chegue até você, né? Tem
aqui a minha arte sobre a questão do Pix. Sim, onde é que você pode ver esse vídeo que eu falei, né? Sobre o vídeo 20 que eu falo sobre coach. Aqui no meu canal. Meu canal no YouTube, que existe já desde 2018. Você encontra essas reflexões, dentre outras tantas, em prol do repertório de desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional. E, para finalizar, rapidinho aqui, eu gostaria de apresentar os meus 2 filhos acadêmicos, né? Tem o do meu TCC, Estresse e Suporte Social no Trabalho, Análise com Motoristas de Ônibus Urbano, na UEPB, em Psicologia, de 2010. Tem Aprendendo a Ser Médico, Análise da Relação Trabalho-Saúde de Médicos Residentes, no meu mestrado em Psicologia Social, na UFPB, em João Pessoa, em 2013. E em breve eu volto para apresentar a produção mais atual, a ser defendida em 2026, fruto da minha tese de doutorado em administração. Então, eu fico aqui disponível caso você tenha alguma dúvida sobre o que é o coach, sobre o que é o processo, como é que ele se configura. E quem sabe, né? Não sei, tô pensando aqui, talvez eu encontre disponibilidade para 2 sessões experimentais, onde eu vou apresentar a você e você vai passar por um processo, por um encontro, né? O processo são 12 sessões, mas é experimental. Quem sabe a gente consiga se encontrar. Na próxima semana não, mas na primeira de dezembro. Na próxima semana eu já não tenho disponibilidade, mas na primeira semana de dezembro eu acho que a gente consegue. Se você tiver interesse, me procura, que eu vejo, né, a forma de atender essa demanda. Porque eu entendo que compartilhar e servir, ela faz com que a minha existência ela tenha mais sentido. Eu agradeço a você pelo seu tempo, pela sua paciência e agradeço o interesse. E fica aqui o convite para que você seja um multiplicador, para que você passe adiante essa ideia, para que você passe adiante a mensagem aqui transmitida. Quem sabe não seja para você, mas seja para alguém que você conhece, você possa conectar. Me conectar em termos de conteúdo, em termos do que eu apresento, a alguém que tenha a possibilidade de se beneficiar. Tá bom? Agradeço, que você tenha um domingo abençoado e lembre que domingo é o quê? É um dia santo. Esteja também na paz, né? Na paz do Senhor. Beijos, até mais, até breve. Sayonara. Namastê.